Olá, pessoal. Eu sou a Francine e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco mais a respeito da estabilidade de taludes e das inspeções de segurança em barragem. Bom, como que vai ser feita a nossa apresentação de hoje? Eu dividi a apresentação em duas partes, então na primeira parte ela é focada em taludes e aí a gente vai ver o que que são os taludes, qual que é aí a base da estabilidade de taludes, e aí a gente entra na metodologia utilizada para a realização dos nossos projetos, dos nossos laudos aí de estabilidade. A segunda parte é focada nas inspeções de barragens em campo, onde a gente fala um pouco sobre a segurança e quais são esses quesitos para a realização dessas inspeções de campo em barragens, tá? Mas vamos lá. O que são os nossos taludes? Aqui eu trouxe um conceito, né, uma definição da Denise Gerkovich. Esse nome é bastante renomado aí dentro da mecânica dos solos e dentro da geotecnia. E ela fala para a gente o seguinte, né, que os taludes eles vão ser em qualquer superfície inclinada, seja de um maciço de solo ou de rocha. E aqui eu trouxe até uma imagem para a gente ver, né, aqui as partes que compõem o nosso talude. Então, nós temos aqui um pé, em cima nós temos a crista, aqui a gente tem o próprio corpo da talude, do talude, né? E aqui a gente tem o nosso ângulo de inclinação. Quando a gente elabora, né, os nossos dados, nossas análises, a gente vê que esse ângulo de inclinação ele é muito importante, tá? Então, vai ser um fator aí decisivo para a gente atestar uma estabilidade de um determinado talude. Não é o único fator que a gente leva em consideração, são vários fatores, mas é um dos significativos que a gente tem aí para a nossa estabilidade do nosso talude, tá? E os taludes, eles podem ser naturais ou artificiais. Os taludes naturais também são chamados de encostas, e os artificiais são aqueles que são produzidos pelo homem, né, por meio de atividades humanas, como, por exemplo, os cortes e os aterros. Aqui eu trouxe até uma imagem aqui exemplificando. De uma forma geral, então, toda encosta, ela é um talude, mas nem todo talude vai ser uma encosta. Qual que é a base da estabilidade dos nossos taludes? A gente fala que a estabilidade de talude, ela está firmada em tripé. Então, são três pontos básicos. A estabilidade propriamente dita, o controle da percolação e o controle da erosão. Então, além da nossa estabilidade, dos fatores, onde a gente analisa, por exemplo, né, principal, que é o fator de segurança, nós precisamos também manter uma preocupação no controle da percolação e no controle da erosão. Eu trouxe até uma imagem aqui, só para a gente discutir um pouco a respeito disso. Porque se a gente observar nessa imagem, esse talude aqui, ele parece que está ok, mas ele veio a romper. Então, se a gente olha, ele teve aqui uma diminuição do ângulo, ele teve, né, o recebimento de uma cobertura vegetal. Me parece que tinha também aqui um controle de percolação. Só que, pessoal, uma coisa fundamental nas nossas estabilidades taludes. Além da estabilidade, a gente precisa manter um monitoramento desse talude. Por quê? Mesmo depois que a gente elabora os nossos laudos, diversos fatores vão continuar agindo nos nossos taludes, como, por exemplo, intemperismo químico, intemperismo físico, às vezes é uma área próxima de um local de pedreira, por exemplo, onde a gente vai ter aí uma movimentação, né, movimentações sísmicas do solo, e tudo isso vai influenciar na nossa estabilidade. Então, além dos nossos projetos, dos nossos cálculos, do nosso laudo, a gente precisa também se preocupar com o monitoramento desse talude, para conseguir atestar que esse talude ele fique em pé aí durante um longo período de tempo, tá? Qual que é, então, a metodologia utilizada aí para a gente realizar os nossos projetos de estabilidade de taludes? A nossa apostila, ela traz para a gente basicamente três etapas. Na primeira etapa, a gente tem a coleta de dados, e aí nós vamos em campo mesmo para poder analisar a topografia e a estratigrafia dos nossos taludes. O passo 2, né, a etapa 2 seria a práticas de ensaio, e aí a gente está falando de ensaios laboratoriais. O que vale a gente destacar aqui? Nem sempre a gente consegue realizar esses ensaios. Óbvio, o ideal é que a gente consiga realizar, que a gente tenha acesso a eles. Mas nem sempre a gente vai ter um acesso, né? Vou dar um exemplo para vocês.
Claro que grandes empresas, né, empresas ligadas aí à mineração, normalmente essas empresas elas têm acesso a esses ensaios laboratoriais. Mas, por exemplo, se você vai realizar uma análise de estabilidade numa cidadezinha pequena, né, onde a gente não tem acesso, não existe mesmo, não tem como você fazer. Ou às vezes, né, você vai fazer uma análise de estabilidade, por exemplo, um senhorzinho que acabou de comprar o terreno custa R$ 30.000. Só falando assim por baixo, gente, esses ensaios laboratoriais, eles ficam em torno de R$ 30.000, então é muito caro. Então, nem sempre a gente tem acesso a isso. Quando a gente não tem acesso a esses ensaios laboratoriais, a gente tem outras formas de conseguir determinar os nossos parâmetros de interesse, né? A partir, por exemplo, da sondagem SPT e tabelas também que já existem na literatura. A gente pega lá, né, os estudos mais próximos daquela região e utiliza aqueles parâmetros ali para realizar as nossas análises de estabilidade. Quando isso aconteceu, quando existia aí incertezas dentro do nosso processo, o ideal é a gente trabalhar sempre com um fator de segurança mais alto, tá? Para a gente conseguir, né, afirmar ou deixar de uma maneira mais tranquila, né, que aquele talude ali, ele vai estar dentro da segurança lá estabelecida para aquele tipo de talude, né? Mas, destacando novamente, o ideal é a gente ter esses ensaios. Mas, quando não for possível, existem outras formas, outras metodologias da gente obter esses parâmetros. E aí, então, a gente parte para a nossa conclusão, que é a definição aí do tempo de vida útil do talude. Que seria basicamente ali realizar os nossos projetos. Nós temos vários tipos de softwares hoje que realizam essas análises, né? Nós temos o GeoStudio, o SAT2, o RS2, mas são vários, esses são os mais conhecidos. E dentro dele, a gente vai obter os nossos fatores de segurança, tá? Só revisando, a gente já viu o que é fator de segurança, mas só dando uma revisada no que é esse fator de segurança. Basicamente, é a relação entre as forças resistentes e as forças atuantes. Quando a gente tem um fator de segurança maior do que um, nós temos ali uma condição de estabilidade. Mas claro que a adoção desse fator de segurança, ele vai depender de uma série de fatores. Nós temos aí, no próximo slide, eu vou explicar a norma, que é 11.682, que traz para a gente como que a gente vai adotar, né, qual que é o valor correto que eu vou adotar para determinadas situações do fator de segurança. Mas, de uma maneira geral, quando a gente tem um fator de segurança igual a 1, se ele chegar a 1, gente, já é uma condição de ruptura. E quando ele está menor do que 1, ele não vai ter significado físico. Mas vamos supor, você está lá elaborando a sua análise de estabilidade de talude, e esse fator de segurança deu menor que 1. Tá errado, gente. Tá errado, tá? Esse talude vai romper. A gente precisa obter valores que sejam, no mínimo, maiores do que 1. E para cada situação, nós temos o fator de segurança adequado. Vamos lá para o próximo slide. Então, como eu falei, a norma 11.682, ele traz para a gente lá a estabilidade de encostas, onde a gente obtém, são 3 tabelas em que a gente vai analisar. Primeira tabela, a gente analisa o nível de segurança desejado contra a perda de vidas humanas. Então, por exemplo, se é uma área com intensa movimentação e permanência de pessoas, como edificações públicas, residenciais, industriais, estádios, praças e demais locais urbanos ou não, com a possibilidade de elevada concentração de pessoas, ferrovias e rodovias em tráfego intenso, a gente precisa, esse nível de segurança a ser considerado vai ser alto. Eu não vou repetir todos aqui, tá, gente? Até porque o nosso tempo é curto. Na tabela 2, que trata sobre o nível de segurança desejado contra os danos materiais e ambientais. Vamos supor que os danos materiais são locais próximos a propriedades de valor moderado e nos danos ambientais são locais aí sujeitos a acidentes ambientais. Aí, ao ser analisado isso aqui, a gente parte para uma terceira tabela. E aqui nessa terceira tabela, a gente obtém ali qual que é o nosso fator de segurança adequado para aquela determinada situação. Então, no exemplo que eu citei anterior, o nível de segurança contra danos e vidas humanas eu considerei alto. O nível de segurança contra danos materiais e ambientais foi médio. Quando a gente cruza esses valores aqui, então o fator de segurança que eu tenho que adotar na minha análise de estabilidade de taludes é esse valor de 1,5, tá?
Claro que, como eu falei anteriormente, aqui tem, sério, né, são 3 notas aqui para a gente escolher esse fator de segurança adequado, mas igual eu falei anteriormente, se existir incertezas no meio do seu processo, gente, não tenha dúvidas, procurem sempre focar em fatores de segurança mais altos, como, por exemplo, 1,5. Adota 1,5. Teve incerteza no meio da elaboração, teve incerteza de parâmetros, adota, foca no, firma lá no fator mais alto de 1,5, tá? E aqui ele traz para a gente, então, né, eu trouxe até das nossas aulas mesmo, um resumo aí de como que é essa metodologia, né, os passos dessa metodologia aplicada. Então, naquele primeiro passo, que é a coleta de dados, nós estabelecemos aí a topografia do talude, averiguamos em campo para determinar a estratigrafia e vamos distinguir os elementos estruturais enterrados na massa e o nível do lençol freático. Com as nossas sondagens, a gente consegue determinar isso aqui, tá? O nível do lençol freático. O segundo passo, a gente vai determinar as sobrecargas do talude, que seria aqueles análises, ensaios laboratoriais, né? Que são os ensaios de resistência, basicamente ao cisalhamento e às falhas, e aí o dimensionamento e definição do fator de segurança, lembrando, né? Esse fator de segurança vai depender de uma série de outros fatores, né? Que é o ideal a ser utilizado em cada situação. E a gente parte por terceiro, que a gente vai estudar os resultados que foram obtidos aí dos nossos ensaios, estabelecemos os nossos parâmetros, e aí então a gente parte para a determinação da situação crítica daquele talude, ponderando aí quais são as várias etapas da vida útil da obra, certo? Bom, agora a gente já vai entrar na parte de inspeções em barragens. A gente também já viu nas nossas aulas que a segurança, pessoal, ela tem que ser um fator é, fundamental na elaboração dos nossos projetos. Por quê? Quando as barragens se rompem, elas causam danos imensuráveis, danos e impactos socioeconômicos e também ambientais. Diante disso, nós temos a lei, que é a Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, onde, no artigo 6, que trata sobre os instrumentos da nossa Política Nacional de Segurança de Barragens, a gente tem aí o Plano de Segurança de Barragens. No artigo 8, que fala sobre esse plano de segurança, nós temos o conteúdo mínimo que deve ter. E dentre esse conteúdo mínimo, a gente tem lá quais os manuais e procedimentos de roteiro e inspeções de segurança e também de monitoramento, né? Como eu falei, não basta a gente já ter o atestado de segurança, a gente precisa focar em monitorar, né, aquele talude, aquela barragem, e também os relatórios de segurança de barragem. Para cumprir o acesso a informações sobre segurança de barragens, que também foi determinado pela mesma lei que eu citei anteriormente, que é a 12.334, a ANA elaborou uma série de manuais. Manuais que são voltados aí para os órgãos fiscalizadores e também para os órgãos empreendedores, né, que são aqueles responsáveis pela barragem. Dos órgãos empreendedores, se eu não me engano, acho que são 7 manuais. O segundo manual é todo voltado para inspeções de segurança. Então, quando a gente entra aqui, a gente tem acesso a tudo. As fichas que precisam ser preenchidas, sejam para barragens de concreto, de terra, de enrocamento, né? O passo a passo, o que que eu preciso analisar nas minhas inspeções visuais, né? Quais as partes do talude que eu tenho que focar e o que exatamente eu tenho que analisar, seja no talude de jusante, talude de montante, nas ombreiras, na cristas. Então, aqui, pessoal, está bem especificado. Esse manual, ele é dividido basicamente em duas partes, né? Que é a parte 1, que são as inspeções de seguranças regulares, e a parte 2, que é inspeções de seguranças especiais. Qual que é a diferença entre elas? As inspeções de seguranças especiais, elas já vão ser realizadas por especialistas em condições específicas, como, por exemplo, após a ocorrência de uma anomalia ou de um evento adverso que venha colocar em risco a segurança da barragem. O que que são essas anomalias? O próprio formulário estabelece para a gente que a anomalia ela vai ser qualquer deficiência, ou seja, qualquer irregularidade, qualquer anormalidade, qualquer deformação que de alguma forma venha afetar a segurança, tanto em curto quanto em longo prazo. Nas nossas aulas, né, o professor, ele deu uma resumida bem aí nos quesitos que a gente precisa ter para realizar as nossas inspeções em campo. Então, primeiro passo é a identificação das anormalidades, ou seja, das anomalias.
Segunda, a gente vai avaliar o estado de conservação. Terceira, análise das inspeções visuais. E aí a gente tem que fotografar tudo, né? A norma, o manual fala para a gente, aconselha a gente a fotar tudo. Todas as situações anômalas, tudo ali que tiver de alguma forma que possa comprometer, a gente deve fotografar e também justificar, tá? E aí, então, a gente parte para o preenchimento das fichas de inspeção. Dentro desse manual, tem lá, né, os modelos de fichas de inspeção, já bonitinho, já montado, tanto para barragem de concreto, quanto barragem de terra e encanamento. Então, se você chegar lá, você vai ter acesso a tudo isso. As inspeções regulares e especiais, né, como eu já falei, essas inspeções, elas vão ser a regularidade, né, a frequência com que elas vão acontecer, os aspectos vão depender do dano potencial associado e do risco também dessa barragem. Então, são os próprios órgãos fiscalizadores que vão estabelecer, né, com que regularidade essas inspeções vão ser feitas. Nós temos as fichas de ações preventivas e corretivas, porque uma vez que eu identifico essas anomalias, eu preciso agora tomar medidas, eu preciso tomar ações. Nós temos ações que são preventivas, ou seja, antes do surgimento, e temos aquelas corretivas, né? Ou seja, ações que eu vou submeter aquelas anormalidades, aquelas deficiências para corrigir aquele erro. É, feito tudo isso, a gente parte para o nosso plano de ação, onde a gente vai ter a elaboração dos nossos laudos e dos nossos relatórios. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!